O asfalto do Catete ferve sob o sol inclemente do Rio de Janeiro, mas lá no alto, nas ruelas de terra batida do Morro de Santo Amaro, o clima é gelado, quase fúnebre. Um menino magrelo, de olhar opaco e silencioso, abaixa-se perto de um valão e encontra um pedaço de metal enferrujado. Ele não sente medo, não sente repulsa. Ele sente apenas que aquele pedaço de ferro pesado é a chave que vai abrir todas as portas do mundo que o ignora. Naquele exato momento, o destino de toda a Zona Sul carioca foi selado com cimento e sangue invisível. Aquele garoto não seria apenas mais um número nas estatísticas esquecidas pelo sistema. 25 anos depois, juízes, homens da tropa de elite e até os moradores mais antigos fechariam as janelas e prenderiam a respiração, só de ouvir o sussurro do nome dele, trazido pelo vento. E se você quer descobrir como esse cara virou o maior patrão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo, ativa o sininho e deixa o nome do próximo dono da praça que você quer ouvir aqui nos comentários. Rio de Janeiro, final da década de 80 e raiar dos anos 90. A cidade maravilhosa vendia cartões postais com praias de areia clara, mas a realidade nos bastidores era uma engrenagem fria e implacável. Nas sombras, a grande firma de iniciais rubras expandia as suas garras, criando um estado paralelo, onde a lei do estado não apitava absolutamente nada. Marco Antônio Pereira Firmino da Silva nasceu nesse palco de contrastes cruéis. Enquanto a juventude da Zona Nobre sonhava com um futuro em escritórios com ar-condicionado, a Marco Antônio olhava para o topo da ladeira e entendia perfeitamente a dinâmica da selva de pedra. O ambiente escolar dele não tinha lousa verde ou professores uniformizados. Era formado por becos estreitos, escadarias intermináveis e um código rigoroso de silêncio absoluto. Ele rejeitou o caminho tradicional de cabeça erguida. A rua abraçou o moleque e a escuridão do crime organizado o batizou como um filho querido. Ele captou extremamente rápido a regra básica da sobrevivência daquele ecossistema. No asfalto, o garoto de pés descalços era um mero fantasma invisível, mas no tabuleiro de xadrez do morro, ele tinha talento de sobra para ser o rei indiscutível. Todo grande império da rua começa a ser erguido com pequenos tijolos de lealdade e suor frio. E a Marco Antônio deu o primeiro passo na hierarquia da montanha, aceitando a missão de ser o aviãozinho, a engrenagem mais veloz e imperceptível do sistema. Ele virou o mensageiro do vento, fazendo o transporte furtivo e sagaz da mercadoria valiosa, o ouro branco fino que abastecia as festas da burguesia e financiava as barricadas no alto do morro. Era uma correria frenética diária entre ruelas esburacadas e lajes de concreto, driblando a atividade policial com a destreza de um felino caçando à noite. Ele circulava como uma sombra constante entre os postes de luz queimada, desviando de viaturas e mantendo o bico estritamente calado. Diferente de muitos novatos, ele não contava vantagem em baile funk e detestava farra excessiva que chamasse atenção indesejada. Em vez de celebrar com antecedência, ele preferia observar em silêncio. Não prestava muita atenção em como os irmãos mais velhos do movimento cobravam os calotes pesados, como eles organizavam a defesa para limpar a praça quando alguém passava a perna na firma. O menino absorveu de maneira assustadora que, no submundo carioca, o respeito é uma moeda valiosíssima que só se cunha com atitudes absolutas e permanentes. Aquela vivência amarga e cruel moldou a mente de um estrategista brutal, ensinando-lhe da pior forma que a compaixão era uma fraqueza imperdoável que rapidamente enviava os mais fracos direto para a cidade do pé junto. Com a passagem contínua dos calendários, a carcaça do garoto engrossou, os ombros ficaram mais largos, e a dedicação fanática aos interesses corporativos da facção não passou em branco para os cabeças caras do comando. Ele subiu de cargo rapidamente
e deixando de ser apenas um mero entregador de embalagens suspeitas para portar os grandes guarda-chuvas de metal escuro que cuspiam fogo de longe. A disposição do rapaz para realizar o trabalho sujo e perigoso nas trincheiras era algo que causava calafrios até nos criminosos mais calejados do pedaço. Quando a gerência demandava com urgência que o terreno fosse limpo de algum rival folgado ou dejeto indesejado que atrapalhava as vendas, Marco Antônio era invariavelmente o primeiro soldado a levantar a mão para cumprir a fatídica tarefa. Se alguém sequer ousasse cruzar a linha do respeito estabelecido ou invadisse o pedaço blindado sem permissão prévia, ele não hesitava nem uma fração de segundo em garantir que o invasor atrevido ganhasse uma passagem só de ida para o além. A frieza assustadora e a velocidade absurda em fechar as contas e apagar as luzes dos problemas crônicos o catapultaram direto para a elite da corporação ilícita. Foi exatamente durante essa fase de ascensão meteórica e intensamente sombria que o apelido de lenda urbana escorreu pelos becos escuros do Catete como uma profecia nefasta, fixando-se no imaginário popular para sempre. My Thor, My Thor. A alcunha pesada estava muito longe de ser um gracejo divertido de roda de samba ou uma brincadeira de botequim. Era uma reverência explícita ao terror, uma evocação mítica que gelava a espinha. No panteão das mitologias antigas, o deus nórdico do trovão carregava um martelo colossal com um poder imensurável, capaz de despedaçar qualquer obstáculo geográfico, esmagando adversários impiedosamente em um espetáculo grandioso de fúria cega e tempestade impiedosa. Na mente distorcida e visionária de Marco Antônio, o complexo de favelas era o verdadeiro reino dourado de Asgard, e ele personificava o próprio trovão divino e incorruptível que caía violentamente sobre as cabeças de opositores e traidores. Quando My Thor calçava seu tênis de marca cara e circulava pelas vielas íngremes do Santo Amaro, com a postura ereta e o semblante fechado, a atmosfera ao redor parecia congelar subitamente. O rádio-transmissor na mão dos sentinelas emudecia temporariamente num respeito ensurdecedor. As conversas animadas nas biroscas e becos cessavam bruscamente. Os moradores comuns recolhiam o olhar temeroso em direção ao chão poeirento. Não havia a menor necessidade de histeria, alarde ou gritos impositivos, e a aura densa dele transmitia a clara mensagem cifrada de que, a qualquer instante, um relâmpago justiceiro cairia do céu nublado e alguém certamente iria viajar de uma vez só nas asas do destino. Ele nutria uma fobia quase doentia por falhas operacionais ou desobediências hierárquicas, ganhando fama astronômica e assustadora por nunca, sob nenhuma hipótese, deixar nenhum serviço inacabado pela metade. Para esse indivíduo de coração moldado no gelo e no concreto, dar um jeito definitivo num desafeto problemático significava assegurar com todas as forças que a pessoa fosse colocada para dormir eterno de bruços na terra, servindo de vitrine exemplar e macabra, para que todo o território adjacente compreendesse claramente quem agora ditava as regras brutais do Novo Testamento do crime. Na capital carioca, a diretoria milionária do comando ia sempre muito atenta e cirúrgica na hora de identificar talentos precoces, capazes de gerar fortunas obscenas e impor obediência canina através do pavor psicológico, enxergou nitidamente no trovão o seu executivo perfeito para assumir a filial de peso. O Morro de Santo Amaro é uma fortaleza geográfica estrategicamente valiosa, encravada como um ponto nevrálgico adjacente à Zona Sul elitizada e pulsante, funcionando como um balcão de negócios contínuo e extremamente lucrativo para quem souber administrar a empresa sem deixar a peteca cair, para manter o caixa transbordando sem interrupções indesejadas e garantir o fluxo ininterrupto de clientes endinheirados do asfalto. A chefia exigia com firmeza um gerente linha dura na ponta, alguém inabalável que não piscasse ou recuasse 1 centímetro sequer,
diante do primeiro sinal de perigo vindo das viaturas. Em uma manobra estratégica e decisiva, a alta cúpula da facção transferiu a coroa espinhosa do poder. O ex-aviãozinho silencioso assumiu de vez a cabeceira da mesa principal, sendo elevado com honras e armamentos ao posto máximo de frente local, tornando-se o absoluto e inquestionável patrão do catete. A primeiríssima instrução propagada pela frequência chiada do radinho comunicador, naquela tarde, não deixou nenhuma fresta ou espaço para interpretações duplas ou covardes. A gestão antiga acabou. A chave de comando finalmente virou de mão, e qualquer mísero tropeço, vacilo ou rebeldia contra a nova sintonia estabelecida seria pago imediatamente com o pior dos castigos imagináveis, ia despachando o devedor abusado diretamente e sem escalas para o saco preto. O trono estava definitivamente ocupado, e o Morro de Santo Amaro nunca mais respiraria aliviado. Quando o Trovão assumiu a gerência executiva da praça, ele não queria apenas ser um patrão comum que conta os lucros no final do expediente. Ele almejava construir um império de concreto, chumbo e medo opressor. A primeira providência do novo dono da fortaleza foi transformar o complexo de vielas em um bunker impenetrável. Sob as ordens expressas do alto escalão, o morro foi fortificado, barricadas feitas com trilhos de trem e blocos pesados de cimento brotaram como cicatrizes no asfalto, prontas para rasgar a lataria de qualquer veículo blindado abusado que tentasse subir a encosta sem pedir a devida licença aos donos do pedaço. E a verdadeira engenharia do terror que a mente conturbada dele implementou não estava ancorada apenas nas trincheiras físicas. Ela estava profundamente enraizada na guerra psicológica, para garantir de forma absoluta que ninguém jamais esquecesse quem estava com a caneta pesada na mão. Ele encomendou a pintura de painéis colossais, espalhados pelas paredes mais altas e estrategicamente visíveis de toda a comunidade. Desenhos gigantescos do Deus do Trovão, exibindo o martelo implacável e destruidor, acompanhados da figura do gigante esmeralda enfurecido, o Hulk, passaram a observar cada morador de cima para baixo. Aquelas tintas vibrantes na parede descascada eram um lembrete mudo, constante e aterrorizante de que os olhos da grande firma vigiavam cada passo, cada sussurro e cada pensamento que ousasse cruzar o território. A mensagem visual era uma pancada certeira na mente dos passantes. Aqui dentro das trincheiras, o trovão esmaga quem desafia a ordem estabelecida, e o gigante verde pisoteia os rebeldes inconsequentes até que eles virem pó na terra seca e sem vida. A administração de Marco Antônio não era baseada no diálogo civilizado, muito menos em negociações brandas ou favores de amizade. A sua cartilha sanguinária era regida pela lei férrea e pelo código não escrito da sobrevivência extrema e calada. Ele desenhou uma linha invisível na poeira vermelha, e ai daquele que ousasse colocar a ponta do tênis no lugar errado. A disciplina cega imposta aos soldados da contenção e à população local era brutal, instaurando uma verdadeira ditadura do submundo que não aceitava nenhum tipo de apelação ou desculpa esfarrapada. O novo manual de conduta era absurdamente claro e direto ao ponto. Era terminantemente proibido praticar assaltos baratos nas redondezas, arrancar cordão de ouro na pista ou cometer qualquer ato amador e barulhento que chamasse os faróis vermelhos e azuis para perto do lucrativo balcão de negócios. O foco exclusivo da gestão engravatada das sombras era fazer a mercadoria valiosa e proibida girar estupidamente rápido no exigente mercado da Zona Sul, sem interrupções indesejadas que afetassem a contabilidade no final de semana. Quem trouxesse bagunça para a porta da empresa ganhava imediatamente um prêmio amargo e inesquecível. Ladrãozinho de beira de esquina que teimasse em desobedecer a doutrina recebia o aviso benevolente apenas uma vez. Se houvesse a mínima reincidência, o patrão não perdia tempo precioso com reuniões longas. Ele apenas acenava friamente para o bonde fortemente trajado, e o sujeito folgado
era intimado a comprar uma passagem só de ida para o temido labirinto do esquecimento, o fim da linha absoluto. Não havia tribunal imparcial, não havia doutor advogado de defesa, não havia a menor ilusão de segunda chance. A palavra pesada do cabeça-cara do catete era o martelo inquestionável do juiz, carimbando de forma definitiva o destino inevitável e obscuro do cobrado. O nível de autoritarismo doentio e a necessidade perversa de controle absoluto ultrapassaram as linhas da gestão corporativa do alto da montanha e invadiram diretamente o asfalto logo abaixo, atingindo os trabalhadores em cheio. O trovão queria desesperadamente que a sua aura gelada e opressora descesse as ladeiras tortuosas e abraçasse toda a extensão comercial do bairro, e como um abraço invisível de puro pavor, a lenda urbana desse deus intocável se solidificou em cima de um episódio que até hoje faz os comerciantes mais velhos engolirem a seco antes de falar o nome dele em voz baixa. Em uma determinada noite pesada, a firma precisou decretar o fechamento geral e compulsório do comércio local, um toque de recolher obrigatório, sem concessões, para organizar a casa e varrer a sujeira após um desentendimento ruidoso nas redondezas. A ordem desceu o morro voando nas ondas do rádio, como uma enxurrada invisível e assustadora. Bares, mercearias pequenas e quiosques noturnos deveriam apagar os letreiros coloridos e recolher as cadeiras imediatamente, garantindo que o silêncio fúnebre e total reinasse de ponta a ponta nas calçadas cariocas. Contudo, em meio a essa tensão cortante e expectativa silenciosa, a um humilde proprietário de um bar tradicional na parte baixa, um homem de cabelos brancos acostumado com a rotina pesada, tomou a pior decisão de toda a sua longa existência. Talvez ele tenha bebido além da conta no seu próprio balcão e perdido a noção real do perigo eminente, ou talvez tenha ingenuamente acreditado que, por estar ali há tantas décadas, as regras draconianas da nova direção não chegassem até a sua calçada tranquila. Fato irrevogável é que ele ignorou solenemente o decreto sombrio. Ele não só manteve o boteco aberto e iluminado, além do horário estipulado pela sintonia, como deixou a caixa de som ligada no último volume, tocando um pagode animado e saudoso que ecoava pelo asfalto deserto e subia sorrateiramente pelas escadarias escuras, e rasgando o silêncio respeitoso, exigido com unhas e dentes, pela sintonia principal da corporação rubra. Lá do alto, encastelado no meio de dentro da sua fortaleza, incansavelmente vigiada por vigias noturnos, os ouvidos afiados e paranoicos do trovão captaram perfeitamente as notas daquele pagode distante vindo da rua de baixo. Para um homem atormentado, cuja mente operava unicamente na frequência da obediência cega e incondicional, aquele som festivo não era uma simples falta de atenção inofensiva de um cidadão cansado. Era um deboche declarado ao seu império, uma afronta imperdoável ao seu trono de sangue e uma humilhação imperdoável ao prestígio temido do comando. Mythor não precisou esbravejar, chutar portas ou arremessar objetos para demonstrar a sua fúria vulcânica e controlada. Aí ele apenas cerrou os olhos lentamente num semblante macabro e fez um gesto minimalista com as mãos para os irmãos de extrema confiança que seguravam firmes os pesados guarda-chuvas pretos e compridos de fabricação estrangeira. Em questão de curtíssimos minutos, o bonde tático desceu a encosta íngreme rasgando a neblina da madrugada como uma matilha raivosa de lobos famintos, caçando carne fresca no vale. O clima de festa solitária no pequeno bar foi estilhaçado bruscamente pelo som estridente e desesperador de pneus, cantando forte, e botas pesadas de lona, invadindo o espaço sagrado do trabalhador. O comerciante perplexo sentiu o sangue congelar e as pernas falharem miseravelmente ao ver as silhuetas escuras, silenciosas e encapuzadas, bloqueando a sua única rota de fuga. Não houve tempo útil para justificativas alongadas. Um choro desesperado
ou pedidos infelizes de misericórdia divina. O dono do bar foi levado violentamente pelo colarinho, engolido pela escuridão claustrofóbica do porta-malas de um carro que deu um cavalo de pau perfeito e subiu velozmente de volta para o topo nublado da favela. A sentença implacável foi executada e lavrada com a frieza burocrática e típica de um abatedouro clandestino, onde a vida é descartada como sucata. Para o líder supremo da facção naquela região conturbada, manter a ordem exigia sacrifícios exemplares de alto impacto, e aquele homem terrivelmente azarado foi escolhido a dedo, pelo cruel acaso, para ser a nova vitrine do terror comunitário. O infeliz desobediente foi impiedosamente colocado para dormir eterno na mesma madrugada escura e chuvosa. Aí a sua existência inteira desapareceu rapidamente nos meandros sujos dos terrenos baldios que a facção administrava como seu jardim fúnebre particular, nas sombras úmidas da mata fechada. No dia seguinte, quando o sol nasceu sem brilho e acinzentado sobre os telhados de zinco do catete, o bar estava tragicamente abandonado às moscas, com as mesas reviradas e o rádio festivo totalmente estraçalhado em 1000 pedaços no chão de cimento. A notícia devastadora da viagem, de uma vez só daquele conhecido comerciante, espalhou-se pela Zona Sul, na velocidade impressionante de um raio impiedoso, servindo de imediato como uma vacina tenebrosa, amarga e altamente eficaz contra a mínima intenção de insubordinação civil. O pagode silenciado à força brutal tornou-se, ironicamente, o maior megafone publicitário da autoridade inquestionável do novo e soberano patrão. A partir daquela alvorada macabra, sufocante e silenciosa, todos os moradores da pista entenderam definitivamente que o alto do morro não abrigava apenas um simples gerente rigoroso, focado no mercado proibido, mas sim um monstro metódico, frio e assustadoramente calculista, plenamente capaz de ceifar a história inteira de quem quer que cruzasse o seu caminho, por mais banal que fosse o erro cometido. O império colossal do Santo Amaro estava indiscutivelmente blindado, forjado em aço e consolidado com correntes invisíveis de pavor psicológico e submissão absoluta. O ar rarefeito do topo da montanha envenena a mente de qualquer rei, e no império das sombras, a coroa invisível do poder é forjada com o chumbo da paranoia. Quando um homem alcança a prateleira mais alta do organograma do submundo, as amizades evaporam como fumaça, e cada sombra projetada na parede passa a esconder um punhal imaginário. Para Maitor, o patrão inquestionável do catete, o delírio da desconfiança tornou-se seu companheiro de travesseiro mais frequente. Ele havia transformado o Morro de Santo Amaro numa engrenagem financeira milionária, um relógio suíço da ilegalidade que girava sem parar. No entanto, quanto mais a montanha de notas crescia na contabilidade da firma, mais o sono do trovão ficava assombrado por sussurros de traição. O monstro feroz que ele alimentou para dominar a Zona Sul agora rosnava dentro da sua própria cabeça. A rua ensina de forma brutal que o respeito imposto pela força tem validade curtíssima se o líder demonstrar hesitação. Esse estado de alerta constante começou a corroer o que restava de humanidade na alma blindada do frente. Foi no meio desse furacão de tensão psicológica e frieza que o destino cruzou os caminhos do comandante com uma figura totalmente alheia à sujeira do morro. Ela era uma patricinha legítima, uma jovem universitária nascida nos corredores confortáveis da classe média carioca, distante da realidade crua e violenta dos becos do catete. A atração pelo perigo exala um perfume inebriante e fatal. A garota de roupas de grife foi tragada pelo magnetismo sombrio do patrão, aí encantada de forma quase hipnótica pela aura de poder intocável que ele exalava cercado por seus soldados. O asfalto nobre e a ruela de cimento grosso se misturaram numa paixão que, aos olhos da facção, era um incômodo ponto de interrogação. Dessa união improvável, nasceu um herdeiro, um filho que deveria amolecer o coração de pedra do líder.
A estudante passeava pelo morro com o status inquestionável de primeira-dama, blindada por uma redoma invisível, onde absolutamente ninguém ousava olhar torto. Ela acreditava piamente que o amor garantiria um escudo eterno contra as chuvas de chumbo que frequentemente castigavam o local. Mas ela cometeu o erro fatal de esquecer que, no tribunal das ruas, a única amante eterna que um cabeça-cara possui é a estrutura intocável da firma. A roda da fortuna do submundo gira rápido demais, e a invencibilidade é apenas uma ilusão temporária. A atividade intensa e chamativa do trovão acabou atraindo os olhares famintos e afiados dos homens de farda preta e das investigações sigilosas do sistema. O cerco fechou, as garras do Estado se esticaram, e num golpe duro contra a espinha dorsal da corporação rubra, Marco Antônio foi formalmente convidado pelo governo a tirar umas longas férias compulsórias atrás das grades. Ele perdeu instantaneamente a visão panorâmica do seu reino, encravado na montanha, e passou a ser um hóspede em tempo integral das celas frias. Mas engana-se profundamente quem pensa que a tranca de ferro e o muro de concreto diminuíram a voltagem do seu poder. Muito pelo contrário. Confinado em metros quadrados sufocantes, sem a mínima liberdade de patrulhar pessoalmente as trincheiras do Santo Amaro, aí o nível de paranoia de Maitor atingiu picos clinicamente doentios. O isolamento transformou a mente dele num labirinto escuro de desconfianças severas. Os olhos do patrão agora eram exclusivamente os advogados que levavam os recados cifrados, os catataus dobrados milimetricamente, e os ouvidos dele eram as conversas sussurradas nas visitas. E foi através dessa rede invisível de fofocas do submundo que uma semente amaldiçoada foi plantada na mente do monstro enjaulado. O veneno corrosivo escorreu silenciosamente pelas galerias da prisão em formato de um boato rasteiro, covarde e ardiloso. A história sombria começou como um cochicho entre os vaporzinhos e logo ganhou o peso esmagador de uma bigorna no pátio de sol. A primeira-dama intocável, a patricinha de vida boa que desfrutava tranquilamente do conforto luxuoso, financiado pela caixinha gorda do morro, estaria com o olhar perigosamente desviado, procurando calor em outros abraços pelas noites do asfalto, enquanto o trovão amargava o frio implacável do cimento carcerário. No dicionário rígido do crime organizado, carregar a fama de ter a cabeça enfeitada não é apenas uma ferida no orgulho masculino. É uma falha de segurança terrível, uma demonstração pública de fraqueza extrema que desmorona a imagem de invencibilidade de qualquer dono de praça. Se um frente não consegue manter a fidelidade inquestionável debaixo do seu próprio teto, como ele poderia exigir a obediência cega de um exército de soldados armados até os dentes? A matemática da sobrevivência criminal exigia uma resposta dura e ensurdecedora. E o tribunal interno de Marco Antônio não pediu provas concretas, testemunhas juramentadas, e nem concedeu o direito sagrado da defesa. A simples existência do sussurro letal já era o carimbo vermelho da sentença irreversível. A honra da sintonia estava em jogo, e a diretoria exigia silenciosamente que as pendências fossem varridas para debaixo da terra, apagando a mancha com uma borracha definitiva. O relógio avançou implacável e marcou o dia de visita, um domingo opressivo, onde as famílias formavam filas quilométricas nos portões enferrujados do presídio para entregar suprimentos aos encarcerados. A jovem universitária, completamente alheia ao buraco negro que se abria sob os seus pés, atravessou os pesados detectores de metal carregando as bolsas e ostentando o sorriso de quem ainda acreditava na ilusão da blindagem. O encontro no pátio lotado teve a duração efêmera de um sopro gelado. Maitor a recebeu com um olhar vazio, as feições endurecidas como uma gárgula de granito. Não houve brigas explosivas, xingamentos públicos ou lágrimas derramadas no piso encerado. O beijo de despedida que selou o fim do horário de visita foi o beijo amargo da figura encapuzada, sacramentando que o relógio de areia daquela vida havia chegado ao último grão.
Assim que a moça pisou do lado de fora dos muros altos, a engrenagem letal foi acionada. Um carro de vidros escuros, ocupado pelos irmãos da contenção do catete, encostou sorrateiramente na calçada. O convite ríspido para entrar no veículo não foi uma opção. Ela foi levada para dar um famigerado rolê sem volta, um passeio noturno que não terminaria no conforto da Zona Sul, mas sim na escuridão desoladora de um terreno baldio. O bonde tático não hesitou em cumprir a missão. Sob as ordens inquestionáveis do patrão enjaulado, os soldados fecharam a conta em definitivo e apagaram as luzes, entregando a mãe do herdeiro de braços abertos para o silêncio da eternidade. O corpo descartado na sujeira da madrugada foi a prova irrefutável de que, no coração daquele monstro de aço, o sangue e a paixão eram apenas poeira varrida pela tempestade. Quando os pesados portões de aço do complexo de Bangu bateram com um estrondo seco nas costas de Marco Antônio, os homens de terno e gravata nos gabinetes luxuosos da capital estouraram champanhe. Na cabeça engessada do Estado, trancar o monstro na jaula de concreto significava o fim absoluto da tempestade no catete. Eles acreditavam piamente que, ao isolar a cabeça pensante da montanha, a engrenagem rubra do morro entraria em colapso e o império desmoronaria como um castelo de cartas. Mas a selva de pedra carioca possui leis muito próprias, e o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, há décadas, não funcionava como uma máquina de punição ou ressocialização. Bangu 1, a menina dos olhos da segurança máxima, era, na verdade, a mais prestigiada universidade do crime organizado da América Latina. O governo não havia neutralizado o trovão, aí o sistema apenas ofereceu a ele uma bolsa de estudos com honras para a pós-graduação do submundo, garantindo uma sala VIP onde o conselho de administração da firma podia se reunir sem o incômodo dos faróis das viaturas. O isolamento claustrofóbico que deveria quebrar o espírito do frente teve exatamente o efeito reverso, caminhando pelo pátio de banho de sol, com o olhar frio e a postura de um imperador que não aceita ser destronado. O patrão do Santo Amaro foi recebido com reverência pela alta cúpula. Naquele condomínio fechado, financiado pelo suor dos contribuintes, ele não estava mais lidando com aviõezinhos iniciantes ou gerentes de boca inexperientes. Ele agora dividia a mesma calçada de cimento com os arquitetos da grande corporação. Foi nesse cenário de sombras confinadas que ele estreitou os laços de sangue e negócios com outra figura colossal do tabuleiro, o Homem das Fronteiras, a lenda máxima apelidada de Beira-Mar. Eles não se olharam como concorrentes ou rivais em potencial. Pelo contrário, enxergaram ali uma oportunidade de ouro para fundir a inteligência estratégica e consolidar um conselho diretor absolutamente inquebrável. O Trovão e o Imperador das Fronteiras sentavam nas ruelas do pátio para desenhar o mapa do balcão de negócios que abastecia todo o estado. Enquanto os juízes dormiam tranquilos, achando que tinham o controle, a sintonia fina da organização ganhava contornos de uma multinacional intocável, mas como a voz de um homem trancafiado em segurança máxima ainda ecoava com tamanha nitidez pelas ladeiras íngremes da Zona Sul. Aí a burocracia estatal era facilmente driblada pela engenharia engenhosa da firma. O escritório de Bangu operava a todo vapor utilizando 2 canais de comunicação primordiais. O primeiro era o velho e confiável método do pombo-correio engravatado. Advogados de caráter elástico, pagos com a caixinha generosa e sem fundo da montanha, atravessavam a catraca dos presídios carregando muito mais do que processos judiciais. Eles traziam e levavam os temidos catataus. Eram pedaços minúsculos de papel higiênico ou papel de pão, preenchidos com uma caligrafia microscópica e dobrados infinitas vezes, até ficarem do tamanho de uma unha, engolidos, escondidos no forro do sapato ou nas costuras da calça. Esses bilhetes minúsculos continham decretos brutais, listas de contabilidade milionária
e ordens expressas para limpar a praça de rivais indesejados. E o Tribunal das Sombras emitia suas sentenças em papel barato. Quando a urgência não podia esperar o cronograma das visitas, entrava em cena a tecnologia que passava magicamente pelos detectores do governo. Os aparelhos mágicos de comunicação, os telefones celulares contrabandeados a peso de ouro para dentro das celas, quebravam o isolamento acústico da muralha. Com a antena colada na fresta da janela de ferro, o trovão conseguia sinal suficiente para fazer a linha cruzada com seus gerentes a quilômetros de distância. No alto do morro de Santo Amaro, o radinho chiava no meio da madrugada, e o bonde inteiro congelava a espinha. Era o patrão. A voz grave, arrastada e carregada de cobranças deixava claro que ele podia estar enjaulado fisicamente, mas o seu espírito sombrio continuava rondando as barricadas de cimento armado. E ele exigia os relatórios do comércio noturno, organizava a distribuição da mercadoria branca e, sem piscar os olhos, autorizava que qualquer funcionário folgado ou devedor teimoso ganhasse uma passagem sem volta para o além. Tudo isso do conforto da sua cela mobiliada com TV e ventilador. Contudo, para que a empresa continuasse girando a roda da fortuna sem a presença física do CEO, o trono precisava ser ocupado por procuradores de confiança cega. No submundo, lealdade é um artigo em falta. Então o trovão apostou todas as suas fichas na sua própria linhagem genética. Ele entregou a chave do cofre para o sangue do seu sangue. A gerência do asfalto quente foi passada para as mãos experientes do tio, conhecido na pista como Zaca, e para o seu irmão caçula, um jovem de proporções gigantescas e apetite voraz pelas operações de rua, aí que logo ficaria famoso no imaginário popular como Fat Family. A ordem que desceu do condomínio de Bangu foi cristalina. A doutrina do medo imposta pelo irmão mais velho não deveria sofrer o rebaixamento de 1 milímetro sequer. A família pesada assumiu a linha de frente da contenção com a mesma ferocidade, portando os pesados guarda-chuvas de metal escuro que cuspiam fogo rápido e mantendo os painéis do deus nórdico e do gigante verde intocáveis nos paredões do morro. Sob o comando de Zaca e do implacável Fat Family, os negócios no Catete prosperaram exponencialmente. Eles organizavam as rotas, corrompiam quem precisava ser comprado e fechavam o cerco contra as formigas fardadas que tentassem espiar além da fronteira do asfalto. Se algum rival do outro lado da cidade sonhasse em testar a resistência do território por achar que o frente oficial estava ausente, a resposta enviada pela linhagem consanguínea era um recado explosivo e devastador. Os irmãos de trincheira varriam o chão, mandando para o espaço qualquer um que ameaçasse a hegemonia da empresa. O funcionamento impecável do morro era a prova cabal de que a firma não dependia de um único homem respirando ar livre, mas de uma estrutura dogmática de poder alimentada pelo terror coletivo. A sociedade acompanhava pelos jornais as prisões midiáticas e as promessas políticas de pacificação, enquanto a verdadeira humilhação do Estado acontecia em silêncio, debaixo dos narizes da fiscalização. Marco Antônio zombava da justiça brasileira a cada nascer do sol. Ele recebia visitas, mandava recados, as sentenciava rivais ao descanso forçado e acompanhava o saldo bancário da sua máquina de fazer dinheiro crescer desenfreadamente. Bangu 1 deveria ser o cemitério das lendas do submundo, o lugar onde a luz do sol não chegava e o esquecimento devorava a alma. Porém, para a mente arquitetônica e doentia de Maitor, as grades foram apenas um filtro que separou os meninos amadores dos verdadeiros deuses de asfalto. O castelo dele não despencou. Ele apenas mudou a sala de reuniões para trás do cimento armado, provando para toda a Zona Sul que o eco do trovão é impossível de ser enjaulado, e essa sensação de invencibilidade corporativa estava prestes a parir um dos episódios mais obscuros e ensanguentados de toda a história carcerária do país. Aí um verdadeiro banquete de fúria
onde o martelo finalmente bateria no peito dos maiores inimigos da corporação. O calendário assinalava o mês de setembro de 2002, um ano que ficaria eternamente cravado a ferro e brasa nos anais da administração penitenciária carioca. O Presídio de Segurança Máxima de Bangu 1 não era apenas um depósito estéril de almas esquecidas. Era uma panela de pressão prestes a explodir, um barril de pólvora amontoando as mentes mais perigosas e visionárias do submundo em corredores estreitos de cimento. De um lado da muralha interna, repousava a diretoria executiva da Corporação Rubra, encabeçada pela genialidade estratégica de Beira-Mar e pela fúria metódica e gélida de Mythor. Do outro lado da trincheira, respirava a alta cúpula da oposição, os fundadores das siglas rivais que ousaram rachar o monopólio comercial da cidade, os cabeças caras da aliança inimiga. Aí entre esses desafetos amontoados na galeria paralela, um nome específico brilhava como um holofote de puro ódio na mente dos velhos generais: o E. Ele não era apenas um mero concorrente nos negócios da pista. Ele era um ex-funcionário da casa que, anos antes, havia rasgado a camisa vermelha da firma original, trocado de lado e fundado a sua própria empresa independente, levando consigo rotas comerciais inestimáveis e deixando para trás um rastro de cobranças imperdoáveis. No código de honra distorcido e implacável dos donos do morro, a concorrência de mercado até pode ser tolerada geograficamente em algumas praças menores, mas a traição declarada é uma dívida kármica pesadíssima que só pode ser devidamente quitada com o cancelamento absoluto do CPF do devedor. A convivência forçada debaixo do mesmo teto de segurança extrema era uma afronta inaceitável diária. Saber que o arqui-inimigo estava a pouquíssimos metros de distância, respirando o mesmo ar abafado, pisando no mesmo piso frio e comendo a mesma quentinha do Estado, corroía a paciência da diretoria vermelha. Mythor e o Imperador das Fronteiras transformaram o curto período do banho de sol num verdadeiro e sombrio gabinete de guerra. Eles não queriam apenas assumir o controle total e hegemônico das galerias de Bangu. Eles desejavam promover um espetáculo dantesco, um evento pirotécnico inesquecível que enviasse uma mensagem retumbante para todos os becos, ladeiras e vielas do estado do Rio de Janeiro. A decisão executiva do Conselho foi tomada sem o menor alarde ou tremor na voz. Estava na hora exata de organizar uma faxina geral no terreno, varrer a sujeira acumulada e garantir com selo de urgência que a concorrência desleal comprasse a passagem definitiva e sem escalas para a famosa cidade do Pé Junto. O audacioso plano não envolvia negociações veladas, propinas ou pedidos burocráticos de transferência. A ideia central era cruzar as linhas inimigas na base da brutalidade rústica e desenfreada, esmigalhando para sempre o mito estatal da fortaleza inexpugnável de segurança máxima. Quando a manhã do dia 11 de setembro amanheceu acinzentada, o silêncio lúgubre dos pavilhões blindados foi subitamente rasgado ao meio por um estrondo ensurdecedor que gelou o sangue até dos carcereiros mais calejados do complexo. E não era uma confusão comum de pátio, uma discussão de corredores ou um bate-boca por espaço. Era o som cavo e pesado de marretas clandestinas, picaretas improvisadas no escuro e pedaços de ferro maciço golpeando com fúria cega contra a estrutura do presídio. A famosa e impenetrável segurança máxima virou pó de cimento e fumaça alaranjada em questão de curtíssimos minutos. O bonde pesado do comando, guiado pela imponência implacável de Marco Antônio e seus aliados de peso da diretoria, começou a perfurar violentamente as paredes grossas que dividiam as galerias A e B da famigerada Galeria D, o reduto sagrado, onde os arqui-inimigos descansavam confortavelmente. O concreto armado cedia miseravelmente sob os golpes incessantes da fúria corporativa acumulada. A poeira cinzenta e sufocante subiu velozmente pelos corredores fechados e, transformando o ambiente asfixiante num cenário apocalíptico,
muito digno de uma zona de guerra urbana abandonada. As travas de segurança eletrônicas e os cadeados do governo não serviram para absolutamente nada diante da maré humana enfurecida que avançava pelos enormes buracos recém-abertos nas estruturas. Os agentes penitenciários, percebendo no instante inicial que a força da tempestade vermelha era infinitamente superior aos seus simples crachás de funcionários públicos, recuaram estrategicamente para salvar a própria pele e entregaram o controle do navio à mercê dos tubarões. A revolução interna estava brutalmente instaurada, atravessando os escombros fumegantes, com os rostos devidamente cobertos por camisas amarradas e empunhando pedaços de metal pontiagudos, além das raríssimas e valiosas ferramentas curtas de cano quente que haviam entrado sorrateiramente pelos portões semanas antes, graças a esquemas milionários. Os soldados da firma invadiram a trincheira inimiga como uma legião de demônios famintos, soltos no inferno. O desespero absoluto tomou conta das fileiras da concorrência. Não havia absolutamente nenhum lugar para se esconder naquelas caixas de sapato. Não havia rota de fuga pelo teto. Não havia botão de pânico mágico que trouxesse o batalhão de choque a tempo de evitar o desastre. Maitor marchava pelos corredores estreitos e poeirentos, com a postura soberana de um ceifador, passeando livremente por um campo de trigo maduro, com os olhos vidrados num único troféu valioso. O acerto de contas com a alta liderança rival precisava ser íntimo, intensamente visual e extremamente pedagógico. Quando as portas pesadas da cela, onde o E e seus parceiros de diretoria se escondiam, foram finalmente derrubadas a golpes secos, o tempo inteiro da galeria pareceu congelar em câmera lenta. O grande traidor do passado, que durante anos seguidos riu das tentativas de cobrança lá fora no asfalto quente, agora estava acuado e encurralado num quadrado de poucos metros, encarando de frente a personificação cruel do relâmpago vingativo que ele mesmo, com a sua traição, ajudou a despertar. O tribunal paralelo estabelecido no meio do caos não exigiu martelo de madeira ou togas pretas para proferir a pesada sentença. O julgamento sem direito a recurso durou apenas os exatos segundos que antecedem o apagar irrecuperável das luzes. E o bonde tático não queria que o inimigo histórico parasse de respirar de forma limpa, rápida e asséptica. A ordem da alta cúpula exigia que o castigo aplicado fosse uma verdadeira obra de arte do terror psicológico, um sacrifício ritualístico que ficasse permanentemente tatuado na memória do sistema penal, para todas as gerações futuras. Eles providenciaram dezenas de pneus de borracha, retirados misteriosamente sabe-se lá de qual depósito da unidade prisional, e trouxeram litros de material altamente inflamável escondido em galões de limpeza. O arqui-inimigo e seus fiéis escudeiros executivos foram imediatamente convidados, debaixo de pura truculência, a experimentar o tenebroso e lendário banquete do micro-ondas, a técnica mais cruel, dolorosa e assustadora patenteada pela corporação rubra nos tribunais secretos das encostas cariocas. Aí o ar rarefeito dentro daquele pavilhão D tornou-se insuportavelmente denso e fervente. As chamas furiosas lamberam o teto descascado da cela e o reboco derreteu, iluminando os rostos extremamente frios e satisfeitos de Maithor e Beira-Mar, que assistiam ao espetáculo crepitante de camarote sem alterar um único músculo das suas expressões faciais. O odor fortíssimo e acre de borracha derretida misturou-se cruelmente com a fumaça negra e espessa que escapava pelas pequenas janelas basculantes e pintava o céu azul da zona oeste de uma cor nefasta e pesada. O trovão fez total questão de estar presente e garantir com os próprios olhos que as cordas vocais da oposição fossem desativadas no sofrimento para todo o sempre, lhe cortando de forma brutal e irreparável qualquer fio de comunicação que aqueles indivíduos engravatados ainda pudessem ter com o mundo do lado de fora. Os rivais traidores não apenas perderam as suas credenciais douradas no violento jogo do poder,
Eles foram literalmente despachados das suas posições terrenas e forçados a subir para o céu em forma de fumaça preta, virando pó, cinzas e lenda nas engrenagens trituradoras e incontroláveis da vingança corporativa. Quando as chamas finalmente perderam a força e a poeira negra baixou, permitindo que a força de intervenção extrema do Estado conseguisse pisar novamente e retomar o pavilhão destruído, o cenário escancarado era de pura e desoladora terra arrasada, paredes completamente esburacadas, grades contorcidas, as celas enegrecidas pelo incêndio provocado e o silêncio lúgubre e pesado que só os ambientes onde a conta bancária da vida foi fechada em definitivo conseguem possuir. A rebelião ardente de Bangu. Não foi, sob hipótese alguma, um motim corriqueiro e amador exigindo melhorias no cardápio ou aumento no tempo das visitas conjugais. Foi, de longe, a maior, mais sangrenta e audaciosa assembleia de acionistas já realizada debaixo do nariz incompetente da lei estadual. A empresa estruturada de Maitor e seus sócios implacáveis provou, com letras de fogo, para a sociedade civil inteira, que as grossas grades de aço vendidas nos jornais não passavam de uma inútil ilusão de ótica projetada por um governo falido. A diretoria de camisa vermelha ditava o ritmo da cidade, a estipulava os prazos de validade e executava as falências das firmas rivais a qualquer hora estipulada do dia ou da noite, mesmo operando amarrada e vigiada no coração do sistema. O aviso escaldante escorreu pelos encanamentos entupidos da prisão e inundou todos os morros do Rio de Janeiro, na velocidade devastadora de um raio. O trovão estava mais intocável do que nunca, e absolutamente qualquer um que sonhasse em testar a paciência do seu reinado ia terminar a sua trajetória virando um monte de carvão esquecido na fogueira da própria ignorância. O espetáculo pirotécnico e macabro, encenado nas galerias carbonizadas de Bangu, não foi apenas um acerto de contas interno da facção. Foi uma bofetada de mão aberta, com anéis pesados de ouro, no rosto empalidecido do governo estadual. A sociedade civil, que antes assistia ao noticiário criminal do conforto anestesiado dos seus sofás luxuosos na zona sul carioca, agora exigia respostas imediatas e cabeças rolando pelo asfalto. O Estado, humilhado publicamente e sem o menor controle sobre a sua própria e decantada fortaleza de segurança máxima, precisou vestir a máscara severa da autoridade inabalável e reagir com todo o peso esmagador da máquina pública. A caneta dos engravatados, antes lenta, ineficaz e engolida pela burocracia, finalmente pesou de verdade, decidindo que o Rio de Janeiro havia se tornado um palco geográfico pequeno e perigoso demais para acomodar a grandiosidade sombria do trovão. Se a estadia dele nas celas fluminenses havia se transformado magicamente num confortável escritório corporativo, com direito a reuniões diárias de diretoria e cancelamentos impiedosos de CPFs rivais, o sistema preparou uma nova modalidade de hospedagem compulsória. A alta cúpula da segurança pública carimbou o passaporte do patrão do catete para um famigerado e desgastante tour de turismo carcerário, pago com dinheiro dos impostos federais, despachando o monstro da empresa para milhares de quilômetros de distância das areias escaldantes do litoral. E a aeronave blindada da Polícia Federal cortou as nuvens cinzentas, carregando muito mais do que um prisioneiro de alta periculosidade algemado dos pés até o pescoço. Ela transportava o próprio epicentro do terremoto criminal, do Morro do Santo Amaro. O destino do pacote valioso eram as penitenciárias de segurança máxima do modelo federal, monólitos imensos de concreto frio e silencioso espalhados de forma estratégica nos confins isolados do mapa nacional, longe do frescor da maresia e completamente imunes ao chiado constante dos radinhos de comunicação das barricadas. Catanduvas, incrustada no sul gelado do país, e Porto Velho, localizada no calor sufocante e isolado da floresta, tornaram-se os novos e indesejados endereços rotativos
dessa viagem sinistra de isolamento extremo. O governo central não queria apenas mudar o CEP do grande executivo rubro. A intenção sádica e calculada era enclausurá-lo definitivamente no abismo psicológico insuportável do temido regime disciplinar diferenciado, o amaldiçoado e opressor RDD. Essa estrutura monumental não era uma jaula comum de delegacia com televisão pirata escondida e visitas de domingo regadas à marmita temperada. O RDD foi meticulosamente desenhado pelos engenheiros estatais para ser o verdadeiro triturador de mentes do sistema prisional brasileiro. Era uma caixa de sapatos claustrofóbica construída para extrair a sanidade mental de gota em gota, 23 horas ininterruptas, trancafiado num espaço minúsculo, sem a companhia de um rádio portátil, sem recortes de revistas, sem conversas paralelas de corredor e sem o menor contato visual com os próprios companheiros de infortúnio. A única iluminação natural permitida provinha de frestas cruéis no alto da parede grossa, e o famigerado banho de sol limitava-se a míseros 60 minutos, cronometrados sob um pedaço minúsculo de céu gradeado, onde o detento solitário andava em círculos repetitivos pelo pátio murado, exatamente como um lobo raivoso enjaulado, esperando em vão pela clemência inexistente da ampulheta. A privação sensorial profunda e o isolamento prolongado funcionam como uma lâmina incrivelmente afiada que descarna a alma humana sem derramar uma única gota de líquido escuro no chão. Para a imensa maioria dos criminosos convencionais, o silêncio fúnebre e maçante da geladeira federal é mais do que o suficiente para arrancar confissões chorosas, quebrar juramentos antigos e transformar homens antes muito truculentos em sombras trêmulas e depressivas, implorando por um simples e banal aperto de mão humano. Mas a cabeça blindada de Marco Antônio não operava nas engrenagens emocionais convencionais da nossa biologia. A fobia e a paranoia aguda que antes o assombravam incansavelmente nas madrugadas cariocas encontraram, ironicamente, na cela vazia e fria um refúgio estranho de meditação sombria e foco administrativo absoluto, onde a Justiça Federal tentou desesperadamente plantar a semente venenosa do desespero psicológico. O líder da corporação rubra regou e cultivou com afinco o seu próprio mito intocável. O isolamento glacial não quebrou de forma alguma a espinha dorsal do frente. Ele apenas congelou a sua fúria latente e preservando intacto e excessivamente afiado o instinto predatório do executivo supremo das vielas. Cada marca solitária desenhada na parede opaca para contar a passagem dos meses era absorvida por ele, não como uma derrota esmagadora para os donos do poder público, mas sim como um duro, doloroso e extremamente necessário sacrifício de trincheira, exigido pela manutenção rígida do respeito. O governo apostava alto que, ao silenciar a voz rouca do lobo dominante, a matilha espalhada pelas ladeiras da Zona Sul entraria em colapso e se dispersaria de vez, perdendo a força comercial. Contudo, os teóricos dos gabinetes cometeram o erro crasso de subestimar a resiliência arquitetônica da organização clandestina que o próprio trovão forjou encharcada com rios de suor, metal quente e dogmas inquebráveis. A verdadeira genialidade corporativa da empresa ilícita residia exatamente na sua capacidade espantosa de adaptação imediata às piores intempéries do clima investigativo. Se os famosos e envelhecidos catataus de papel higiênico rasgado e os celulares milionários de Bangu não conseguiam mais contornar a blindagem intransponível das fortalezas federais, a firma agiu incrivelmente rápido e encontrou rotas de sintonia analógicas e silenciosas, ainda mais refinadas, para garantir que o balcão bilionário continuasse rodando em capacidade máxima. O parlatório estéril da prisão, com os seus vidros estupidamente grossos e totalmente à prova de calibres pesados e interfones rigorosamente monitorados 24 horas por agentes secretos e gravadores de última geração,
e tornou-se de forma inusitada a nova sala de conferências da presidência do comando. Os advogados engravatados voavam de primeira classe todas as semanas pelos céus nublados do Brasil, não com o intuito fútil de debater teses de mestrado sobre recursos judiciais ou petições de soltura impossíveis, mas unicamente para servirem de antenas humanas, fiéis à vontade de ferro do soberano. Separados por meras polegadas intransponíveis de vidro temperado e totalmente cientes de que qualquer som vocalizado era meticulosamente dissecado para compor inquéritos futuros da polícia investigativa, a comunicação entre o mestre e a rua evoluiu drasticamente para a arte do silêncio absoluto. A Maitor não precisava mais abrir a boca com arrogância ou desenhar organogramas detalhados num pedaço de papel para bater o martelo e emitir os seus decretos corporativos mais drásticos e definitivos. A mágica da gestão invisível ocorria puramente através de códigos visuais milimetricamente ensaiados no olhar. Uma piscada um pouco mais demorada e gelada que o normal, uma inclinação quase imperceptível de pescoço para a esquerda, a leitura labial sutil de um nome indesejado acompanhada do jeito metódico de bater levemente o nó dos dedos na bancada de aço inoxidável, eram sinais corporais microscópicos, completamente neutros e indecifráveis para os carcereiros engessados do sistema, mas que continham mandados de cobrança brutais que viajavam na velocidade do pensamento dentro da mente afiada da defesa legal. As desembarcavam quietos no aeroporto local do Rio e logo subiam a ladeira íngreme de cimento armado, ditando as regras inegociáveis do giro da mercadoria. Todo aquele aparato colossal de distanciamento continental e privação patrocinado pela capital federal fracassou de maneira ruidosa e vergonhosa no objetivo de corroer o peso opressor do nome da fera. Longe de ser descartado no lixo da história penal, no coração pulsante do Catete, o Morro de Santo Amaro havia se convertido numa assustadora teocracia calcada na veneração sombria do submundo. A ausência geográfica de Marco Antônio funcionou exatamente como um aditivo químico de alta periculosidade que apenas multiplicou a aura de endeusamento em torno da sua figura fantasmagórica e intocável. Os soldados mais novos e velozes da contenção, as garotos que sequer tinham idade suficiente para estarem fora dos bancos escolares na época em que o trovão pisava pessoalmente nos becos, marchavam agora pelas ruelas esburacadas, abraçados aos guarda-chuvas de chumbo, jurando uma obediência fanática ao fantasma distante que o governo engaiolou. Os painéis gigantescos pintados com as formas do deus da tempestade, erguendo a sua arma justiceira, e do furioso gigante Esmeralda, continuavam lá no alto, perfeitamente retocados, preservados com zelo de capela nas paredes descascadas, vigiando as movimentações noturnas com um olhar punitivo de tinta vibrante. A mínima fagulha de desobediência juvenil, o menor sinal de folga na rotina estressante ou qualquer atraso no fechamento das contas financeiras da base, era prontamente apagado pelos irmãos de sangue da diretoria com um rigor impiedoso. E a justificativa cega para enviar o devedor para fazer companhia à escuridão da terra era sempre a mesma, dita num tom quase sussurrado de terror reverencial. O homem lá do outro lado do mapa não dorme e detesta que deixem o quintal sujo. O poder público gastou fortunas e cimentou a carcaça física do líder num buraco esquecido no tempo, mas demonstrou ser pateticamente incapaz de rachar ao meio a corrente cega de submissão e lealdade que amarrava a alma da montanha aos caprichos silenciosos do seu eterno ditador. Enquanto o corpo físico do trovão apodrecia lentamente na solidão gélida das masmorras federais, o asfalto quente da zona sul do Rio de Janeiro continuava a girar a sua roda da fortuna impiedosa. O trono executivo na montanha do Santo Amaro jamais poderia ficar vazio acumulando poeira, e no mundo empresarial das sombras, a confiança é uma moeda tão rara que só circula de forma segura entre os laços estritos do mesmo sangue.
com o patriarca blindado pela tranca de ferro a milhares de quilômetros da maresia carioca, a coroa pesada do império familiar desceu graciosamente para a cabeça do seu irmão mais novo, Nicholas, um jovem de proporções físicas verdadeiramente gigantescas, que absorveu rapidamente a filosofia do terror e abraçou com fervor o apelido de Fat Family. Ele não era apenas um menino mimado brincando com os negócios consolidados do parente mais velho. Nicholas transformou-se no autêntico frente da comunidade, um pilar de concreto massivo que sustentava sozinho o teto da firma na região do Catete. O garoto circulava cercado por uma escolta impenetrável de sombras, portando os maiores guarda-chuvas de metal escuro que o dinheiro ilícito podia encomendar das fronteiras distantes. A linhagem familiar impunha um respeito ensurdecedor. Se alguém ousasse atrasar um pagamento contábil ou tentasse olhar de forma cobiçosa para a mercadoria valiosa que financiava as barricadas, o gigante não pensava 2 frações de segundo antes de assinar a nota de cobrança definitiva. O morro continuava pulsando forte e a contabilidade continuava transbordando maravilhosamente nas caixas de sapato, mantendo o legado impiedoso de Maitor absolutamente intacto. Contudo, no tabuleiro instável da selva de pedra, a invencibilidade é apenas uma doce ilusão temporária que o vento imprevisível se encarrega de dissipar. O ano de 2016 chegou rasgando o calendário com uma brutalidade ímpar, trazendo consigo uma tempestade de chumbo que testaria fortemente os limites de audácia da corporação rubra. Numa reviravolta sombria do destino, e após um esbarrão altamente inflamável com as forças de segurança que patrulhavam a pista noturna, o jovem gigante da família sofreu um baque profundo. Ferido no calor do momento, Fat Family acabou perdendo a bússola dourada da liberdade e caiu amargamente nas garras afiadas do Estado. Em vez de ser despachado diretamente para as celas escuras, o sistema burocrático cometeu a enorme ousadia de acorrentar o menino de ouro numa maca do tradicional Hospital Souza Aguiar, bem no coração pulsante e caótico do centro da capital. Para a alta cúpula blindada do comando, a imagem bizarra do herdeiro do trovão algemado numa cama de hospital, sob a guarda restrita dos homens fardados, não era apenas um pequeno revés tático, era uma humilhação pública avassaladora, um deboche inaceitável que manchava a honra do sangue sem direito à fiança. A ordem que ecoou na sintonia fina não precisou passar pelos tribunais burocráticos. Foi um decreto rasgado, impulsivo e megalomaníaco. O caçula precisava ser arrancado daquele leito a qualquer custo, nem que para isso fosse estritamente necessário derrubar a estrutura médica inteira, de ponta a ponta. A madrugada escolhida meticulosamente para a missão de resgate não foi desenhada por cineastas de Hollywood, mas entregou sem esforço um espetáculo de puro pavor que paralisou a espinha da cidade inteira. O comando mobilizou um bonde pesadíssimo, uma verdadeira tropa de elite invertida, vestida de preto, encapuzada e municiada com o que havia de mais agressivo e destruidor no catálogo oculto do mercado das sombras. O asfalto pacato ao redor do hospital tremia violentamente sob o peso dos pneus cantando em altíssima velocidade, e de repente, as imensas portas de vidro da emergência foram estilhaçadas, sem cerimônia. Enfermeiros em estado de choque, pacientes aterrorizados e funcionários congelados testemunharam de perto a invasão de um exército fantasma que não aceitava não como resposta. A equipe tática da facção varreu os corredores assépticos como um furacão totalmente desgovernado, quebrando o silêncio da noite com o barulho estridente das ferramentas longas, cuspindo fogo contra o teto e desarticulando rapidamente qualquer sombra de resistência estatal. Eles arrebentaram com ódio as correntes de ferro, ergueram o jovem gigante machucado com urgência e o levaram triunfantes de volta para os braços acolhedores da escuridão dos becos. O resgate incrivelmente audacioso durou pouquíssimos minutos no relógio, mas o eco daquela afronta rasgou as manchetes em garrafais de todos os jornais do país.
O menino estava de volta ao seu berço de terra batida. Ari afirma havia acabado de esfregar dolorosamente na cara da autoridade pública que as leis de papel não apitavam absolutamente nada quando a família do morro exigia o resgate emergencial do seu próprio sangue. Mas a euforia embriagante e momentânea do resgate cinematográfico cobraria uma fatura estupidamente alta e imediata no fechamento do caixa da praça. O tapa de mão aberta na cara do governo foi forte demais. O barulho da vidraça quebrando foi ensurdecedor demais para ser arquivado silenciosamente pelos engravatados. A resposta implacável do sistema veio travestida na sua forma mais cruel e opressora. Os homens de farda preta, as temidas caveiras da elite estatal, foram soltos das coleiras curtas com pura fúria nos olhos e um único objetivo de caça cravado na mente. A capital fluminense foi imediatamente mergulhada na mais colossal, a sufocante e destrutiva varredura tática da última década. Helicoópteros escuros sobrevoavam as comunidades rasgando o céu raso com feixes de luz. Dezenas de botas pesadas de lona esmagavam os becos estreitos simultaneamente, e as barricadas firmes que antes pareciam completamente intransponíveis eram atropeladas e pulverizadas a golpes de blindados de guerra. A caçada gigantesca asfixiou as artérias de oxigênio do comando, paralisando drasticamente a engrenagem comercial em diversas áreas de atuação, espalhadas pelas zonas da cidade, apenas para apertar firmemente o laço sufocante em volta do pescoço do foragido milionário. O sistema, ferido no próprio ego, não buscava uma recaptura pacífica para assinar relatórios monótonos numa delegacia bem iluminada. A ordem invisível exalava a urgência de uma resposta ríspida, a um carimbo terminal que enviasse uma mensagem pedagógica aos atrevidos. O ar rarefeito da liberdade de Fat Family estava com as ampulhetas dolorosamente contadas. O esconderijo final do gigante ruiu de forma definitiva, sob o peso da fúria implacável das fardas pesadas, cruzando as águas turbulentas da Bahia no famigerado reduto do Complexo do Salgueiro, cercado por absolutamente todos os lados, numa espessa teia de aço incontornável e sem possuir nenhuma rota mágica de fuga pelo meio da mata fechada. O bonde de contenção não conseguiu sustentar a pressão esmagadora imposta pela bota do Estado. No meio de uma tempestade ensurdecedora de metal quente voando de forma frenética pelas folhagens, o jovem herdeiro da montanha lutou com a força de um predador encurralado. Mas o destino inalterável já havia carimbado com tinta vermelha o bilhete da sua passagem derradeira. Nicholas, o temido e reverenciado Fat Family, foi irremediavelmente obrigado a fechar os olhos de vez, despachado de forma brusca e sem o menor direito a escalas de retorno, caindo profundamente no silencioso e escuro reino do esquecimento eterno. O corpo robusto tombou pesadamente na terra suja, encerrando num piscar de olhos o seu curto e explosivo reinado de concreto. A notícia dessa viagem amarga e sem volta voou na velocidade fria do vento, colidindo frontalmente contra os muros vigiados da penitenciária federal, muito longe dali, quando o sussurro da tragédia familiar alcançou finalmente os ouvidos atentos de Mai Thor, no breu da sua cela de isolamento profundo. A engrenagem do seu mundo trancafiado parou por um segundo, e o monstro não derramou sequer uma gota salgada de pranto no chão frio. O gelo endurecido do seu coração macabro apenas se compactou ainda mais, convertendo a dor pungente da perda num abismo inescrutável de vingança, preparando a sua mente metódica para cobrar incansavelmente cada gota carmesim daquele sangue derramado. O tempo costuma ser o juiz mais implacável, silencioso e destrutivo de todo o universo. Para a gigantesca maioria dos meros mortais que habitam as engrenagens cruéis da selva de pedra carioca, passar mais de 2 décadas inteiras respirando um ar viciado, longe da luz do sol e confinado nas masmorras geladas do sistema federal, seria mais do que o suficiente para ter o próprio nome apagado com uma borracha definitiva da memória popular. O esquecimento é a sepultura natural
de quem sai de cena. Contudo, Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o temido e inabalável trovão, desafiou com total desprezo a lógica engessada do Estado. Os anos 2024 e 2025 rasgaram as folhas do calendário, trazendo inovações tecnológicas e mudanças políticas nas televisões. Mas os relatórios burocráticos de transferência da segurança máxima continuam registrando o nome dele no topo da lista vermelha, com o mesmíssimo status intocável de um seio corporativo de altíssima periculosidade. O sistema público rodou o país inteiro com a carcaça física dele, atirando o monstro de galeria em galeria, de isolamento em isolamento, tentando desgastar a pedra maciça através das infinitas gotas d'água do tempo. Mas o isolamento abissal nunca funcionou como um apagador de lendas. Em cada nova muralha colossal que o abrigou nas fronteiras mais distantes, a sombra dele se projetou ainda mais comprida de volta para o coração do Rio de Janeiro. A burocracia trancou o homem sob pesadas chaves, mas falhou miseravelmente na hora de engaiolar o espectro magnético do medo. Se você calçar os seus tênis hoje e caminhar tranquilamente pelo asfalto quente da prestigiada Zona Sul Carioca e erguer levemente o olhar na direção das encostas íngremes do Morro de Santo Amaro, a atmosfera cortante continua eletrizada por uma tensão invisível e indestrutível. O reduto geográfico que um dia serviu de quintal de lama para um menino magrelo de pés descalços permanece erguido como um verdadeiro templo de devoção sombria. A gigantesca pintura do deus nórdico erguendo a sua marreta de guerra e o painel esverdeado do gigante furioso podem até ter sofrido com o castigo inclemente das chuvas tropicais e do sol rachando o cimento ao longo dessas longas e conturbadas décadas. As cores vibrantes da tinta na parede alta talvez estejam agora um pouco mais desbotadas, rachadas pelas cicatrizes profundas do tempo e marcadas irremediavelmente pelos furos deixados pelas chuvas de metal quente que frequentemente castigaram o lugar durante as cobranças de território. No entanto, o significado psicológico cravado naquelas imagens de concreto jamais perdeu 1 milímetro do seu brilho aterrorizante. O visual desgastado pela poeira apenas confere àquelas figuras gigantescas um aspecto ainda mais macabro e ancestral, como antigas divindades de uma religião do submundo que continuam firmes, atentas e de olhos arregalados, exigindo o sacrifício cego e o respeito absoluto dos seus fiéis devotos que vigiam as escadas. E os garotos novos que hoje assumem a correria frenética do balcão de vendas nas vielas escurecidas e formam a barricada de ferro da contenção noturna, não passavam de meros rabiscos inexistentes na linha do tempo, quando o trovão andava livremente por ali cobrando as contas bem de perto. Eles não viveram a era de ouro da brutalidade física e presencial do patrão. Eles nunca sentiram o cheiro do perfume caro, misturado com o suor frio do desespero que ele exalava ao andar pelas ladeiras nas madrugadas chuvosas. Mesmo assim, esses soldados juvenis, que empunham com arrogância os compridos e incrivelmente pesados guarda-chuvas escuros herdados da diretoria anterior, sussurram a alcunha do exilado, num tom baixo e quase sepulcral. O respeito canino não é fruto de uma simples exigência passageira do cargo atual. É a herança de uma doutrina assustadora entalhada com fogo na mente coletiva da comunidade. Eles cresceram embalados pelas histórias horripilantes dos micro-ondas ardentes, cravadas em Bangu 1, nutridos pelas lendas amargas dos comerciantes teimosos, que foram despachados a contragosto e num piscar de olhos para a cidade do pé junto, só por causa de um rádio ligado na hora errada, e totalmente hipnotizados pela invasão cinematográfica no centro médico para resgatar o gigante Fat Family. Para essa nova e violenta safra de vigias do asfalto, Maitor não é apenas um sujeito de carne e osso preso, precisando de advogados caros. Ele é uma força inexplicável da natureza, um pesadelo permanente e intocável que observa rigorosamente os lucros da praça com um olho mágico,
capaz de ignorar com frieza todas as barreiras e distâncias continentais. Mas no dicionário duro, pragmático e extremamente cruel do crime organizado brasileiro, onde a expectativa de giro financeiro rápido é sempre acompanhada pela pressa sangrenta de ascensão na corporação rubra, o fluxo do poder costuma ser efêmero, descartável e sem nenhum espaço para saudades prolongadas. A pista ensina de forma impiedosa que a cadeira do rei não suporta o vácuo escuro por muito tempo. Quando um cabeça-cara tira férias forçadas pela justiça engravatada e não consegue manter a sintonia da empresa ativa e vibrante, o seu posto dourado é devorado rapidamente e sem misericórdia pela ambição voraz do próximo gerente na linha sucessória. O balcão de negócios obrigatoriamente muda de mãos. A frequência de comunicação embaralha completamente as suas rotas secretas, e o antigo frente passa a ser apenas mais uma lembrança amarga, a inútil e fracassada apagada violentamente do caderninho de anotações da firma. Mas a majestade sinistra e controladora do catete rasgou e cuspiu em cima da cartilha do sistema. Ele não apenas sobreviveu de forma impressionante ao teste esmagador do isolamento em solitária profunda, como transformou a sua própria ausência física na mais perfeita, destrutiva e inquebrável blindagem hierárquica de toda a história carioca. Os corajosos ou lunáticos que ousaram contestar o seu poderio no passado sombrio, ou os que acharam cegamente que poderiam cruzar as linhas divisórias da Zona Sul, pelas costas dele foram brutalmente interceptados e colocados para dormir, eterno na escuridão úmida de terrenos abandonados, virando silenciosamente um mero adubo orgânico para engordar as fábulas aterrorizantes da montanha. A jornada obscura de Marco Antônio começou exatamente com um pedaço minúsculo de ferro enferrujado nas mãos trêmulas de um moleque esquecido pela sociedade de vitrine, e escalou com uma ferocidade predatória e cega até transformar todo o mapa do Rio de Janeiro num gigantesco tabuleiro de xadrez particular, onde as peças se moviam exclusivamente embaladas pelas suas diretrizes rigorosas. No fim das longas e cansativas madrugadas cariocas, a mais pura e cristalina verdade nua e crua é que em praticamente qualquer outro canto esquecido da cidade maravilhosa, um frente de negócios que é retirado repentinamente de circulação termina vendo a sua praça lucrar nas mãos de outros sócios e outras bandeiras de facção flamulando. Mas o Morro de Santo Amaro foi devidamente selado, blindado e trancado para todo o sempre, com a assinatura letal e incandescente da tempestade. O asfalto do catete jamais respirou, ou respirará a mesma brisa pacífica de antigamente. A sombra puramente gélida de Maitor não apenas se recusou arrogantemente a desaparecer no vento de uma justiça lenta e falida, ela afundou de vez as suas unhas pesadas no solo, infiltrou-se como um vírus sorrateiro no cimento mal curado das ladeiras esburacadas e fundiu-se permanentemente à poeira avermelhada do alto da comunidade. O garoto invisível forjou o próprio destino, convertendo-se num fantasma irremovível, absoluto e horripilante, um mito pesado que continua fazendo o coração dos engravatados e dos aventureiros de esquina bater descompassado num ritmo sufocante de puro, autêntico e legítimo terror. E se a espinha dorsal do seu corpo congelou com a brisa cortante desse relato, e você sentiu o peso autêntico da coroa desse império da sombra, te sufocando no escuro, a história atingiu o seu objetivo com perfeição total. Deixe agora mesmo o seu curtir. Inscreva-se sem pensar nem duas vezes no canal Chefões do Submundo, para não perder absolutamente nenhuma atualização macabra dessa encruzilhada de poder. E jogue pesadíssimo aqui nos comentários. Qual é o próximo patrão inquestionável e intocável do asfalto que você quer ver sendo dissecado minuciosamente na nossa próxima viagem, sem volta para a escuridão urbana?